Olá, galera. Vamos falar agora sobre o assunto linguagem de programação, compiladores e interpretadores. Bom, vamos lá. Então, vamos falar esses são os conteúdos, tá? Linguagem de programação, interpretadores, compiladores, tipos de linguagem e uma questãozinha comentada no final, né? Para nós alegrarmos. Então, vamos lá. Linguagem de programação. A linguagem de programação é um conjunto, ok, de notações formais para descrever ações ou operações a serem realizadas por um computador. Então, é a forma que nós nos utilizamos para, digamos assim, verbalizar, né? Pedir para o computador fazer alguma determinada ação. E qual é a ferramenta que nós nos utilizamos? Linguagem de programação, simples assim. Tá? Aí ele vem dizer o seguinte, ó, são ferramentas para o desenvolvimento de software. São usados para descrever, isso aqui são características, tá, galera? São usados para descrever algoritmos, uma maneira de formalizar a escrita de algoritmo para que possa entender, ok? E assim por diante. Ok? Então essas aqui são as principais características. Bom, próximo item, interpretador. Para que a gente construa um programa, galera, a gente usa outro programa. Interpretador é um deles. É uma modalidade, né, digamos assim. Tá? Então ele é uma ferramenta que utilizamos para transformar a linguagem de programação em algo, digamos, digerível para a máquina. São os interpretadores ou compiladores. Ok? São duas categorias, interpretadores e compiladores. Tradutores leem uma linguagem de programação de alto nível e os transformam para uma linguagem de máquina. Ou seja, ele faz essa conversão. Okay? Se você vem de Java, pode comparar com a palavra parse, ou seja, ele fez a conversão. Okay? Interpretador, tá? As características dele. Ele interpreta cada comando e executa. Faz linha a linha, né? Ele não traduz. Repara o seguinte, o interpretador, tá? Ele não traduz todo o programa para depois executar. Isso é característica do compilador. Okay? Então, o interpretador ele não faz um executar. Primeira diferença, ele não faz um executar. Ó, ele não traduz o programa para depois executar. Ele não faz isso. Isso aqui é característica do compilador. Não gera um programa objeto. Executa-se o programa fonte e sempre é necessário interpretar antes. Se encontrar erro, ele avisa na hora. Então, se edita o programa fonte, corrige seu erro e interpreta-se novamente. As linguagens de programações que são, né, interpretadas, exemplo, Python é uma, Java é outra. JavaScript, no caso. Né? Então, essas linguagens de programação, dentre muitas outras, são interpretadas. Ok? Não são compiladas. O compilador, a palavrinha mais antiga é tradutor. Ok? Mas, enfim. Aí, qual que é as características, né, as características do compilador? Ele lê e analisa todo o programa-fonte em linguagem de alto nível e traduz para a linguagem de máquina. Cria um programa-objeto que corresponde às instruções em linguagem de máquina. Ou seja, assim como o interpretador, ele também faz a conversão para a linguagem de máquina. Tá? Ambos fazem isso. Executa direto o programa-objeto. Trata o estudo de uma forma. Se encontrar erro, é preciso voltar ao programa-fonte, corrigir, recompilar e executar novamente o programa-objeto. Okay? Então, o que acontece? O compilador ele pega as suas instruções e transforma no executável. E aí, se ele encontrar um erro lá, ele te aponta o erro e é necessário você voltar ao arquivo original, tá? Em resumo, volta ao arquivo original, corrige e o retransforma. Enquanto que o interpretador, você já vê enquanto você está digitando, né, lá a ferramenta, né, as ideias já te auxiliam, o compilador não faz isso. Tá? Então ele espera você chegar até o final para no final dizer, né, em resumo, né, para dizer assim, aqui está errado. Aí você tem que voltar de novo. Então essa que é a característica do compilador. Tá? Aí aqui eu coloquei, né, um pequeno esquema. Ó, programa na linguagem A, compila e ele vai direto para a linguagem de máquina. Okay? Tipos de linguagens. Reparem que eu estou falando agora para vocês de linguagem de alto nível. O que é isso? A primeira classificação de uma linguagem, né, é alto versus baixo. É a principal classificação. Linguagens de baixo nível, elas são restritas de linguagem de máquina. Tá? E uma coisa a elas são estritamente vinculadas às características do hardware, ou seja, não funciona em qualquer máquina. E tem uma coisa, né? Por que isso acontece? Né? Por que ela é vinculada às características de hardware? Porque elas se aproximam das restrições da linguagem de máquina.
Então, exemplo, C. As linguagens de programação da família C são linguagens de baixo nível. Tá? Então, elas se aproximam. Primeira característica, elas se aproximam mais às linguagens de máquina do que as de alto nível. As de alto nível se aproximam mais dos humanos, tá? Para expressar problemas e algoritmos. Cada declaração numa linguagem de alto nível equivale a várias declarações numa linguagem de baixo nível. Ou seja, primeira característica, a de baixo nível se aproxima mais da linguagem de máquina, a de alto nível não. Por a linguagem de baixo nível se aproximar da linguagem de máquina, ela é mais eficiente, por incrível que pareça. Por quê? Porque ela vai trabalhar melhor com as características do hardware, tá? E uma outra característica dela que eu não coloquei aqui, você consegue manipular a parte de memória, endereçamento de memória, melhor que a de alto nível. A de alto nível, ela abstrai boa parte. Repara que aqui no final ele está falando várias declarações de uma linguagem de baixo nível. Então, uma terceira característica é que a linguagem de baixo nível, o programador desenvolvedor, ele tem que manipular as partes de memória. Ele permite, né, no caso. A de alto nível, não. A de alto nível abstrai isso, de modo que o developer ou desenvolvedor não precisa se preocupar em manipular características nem de hardware nem de memória. Exemplo mais clássico que a gente vê na web. Linguagem de programação de alto nível. Exemplo, Java. O que manipula lá a memória? O garbage collector. Ou seja, o desenvolvedor developer não precisa se preocupar se tem variável sendo desperdiçada, ocupando memória, nada disso. O garbage collector já faz isso automaticamente para o desenvolvedor. Então, nota que as linguagens de alto nível, elas meio que abstraem, né, a dificuldade, as implementações que em baixo nível você é obrigado a desenvolver. E uma outra característica é a seguinte: por as de baixo nível se aproximarem da linguagem de máquina, logo elas são mais difíceis de ser lidas por nós humanos e, por sua vez, a curva de aprendizado se torna bem maior do que as de alto nível. Beleza? Simples assim. Então essas aqui são mais complexas, né? Elas dão um poder maior para o desenvolvedor, porém é um custo de curva de aprendizado maior e essas dificuldades que eu já apontei. E a de alto nível, o custo de aprendizado é sempre menor, ou é mais rápido que em relação às de baixo nível. Repare aqui que essa é a classificação principal das linguagens, entre baixo e alto nível. Não estou falando aqui sobre paradigmas de programação, que é um outro tipo de, uma espécie de subdivisão das linguagens, ok? Essa aqui é a primária, a principal. Aí aqui, né, linguagens compiladas, C, C++, Pascal. Aí aqui ele dá um interpretado. O Java, né, lógico, o Java, Virtual Machine e o Python. Tá? JavaScript também é interpretado, simples assim. Bom, questãozinha comentada, eu esqueci de botar aqui. Questão comentada. Compiladores, montadores, depuradores, interpretadores. Engraçado que aqui ele utilizou a palavra montadores, né? Engraçado isso. E ainda utilizou depuradores. Ok. De linguagens de programação comuns, como C, C++, Java e acho que é sei lá, Perl, né? Enfim, a pronúncia, não sei a pronúncia, são com frequência fornecidos ou estão disponíveis para downloads separados. Ok. Esses utilitários dos sistemas podem se dividir em qual categoria? Galera, aqui eu achei interessante o seguinte. A resposta, conforme, não sei se vocês já compreenderam, é suporte à linguagem de programação. Por que não há? Ele está falando serviços de background. Onde a palavra background entra aqui? Em nenhum lugar. Então essa aqui é aquela opção absurda que você já descarta de cara. Tá? Então não é A. Gerenciamento de arquivos. Gerenciamento de arquivos é próprio de sistemas operacionais. Aqui ele pode estar tentando te levar ao engodo dizendo o seguinte: olha, como ele gera arquivos, né, executável, né, o compilador, ele pode querer, aqui ele parece que quem fez a questão, quem elaborou, está tentando te confundir, gerenciamento de arquivos com criar um executável, né, parece que está querendo fazer algum tipo de associação, mas essa aqui é uma característica de sistemas operacionais. Carga e execução de programas, também não tem nada a ver, execução. Aí aqui eu destaco a palavra execução. Pode ser que ele está tentando te confundir aqui, devido a estar falando compiladores, né, como linguagem C e C++, né, C++, e aí ele está tentando te confundir provavelmente nessa palavrinha aqui. Tá? Mas todos esses aqui nós vimos que são ferramentas que dão suporte ou a criação de linguagem de programação simples assim. Tá?
Aqui eu coloquei aquela uma observação, né, sobre a linguagem baixo versus alto. Ok? Abstraindo a complexidade, já até me adiantei aqui. Bom, galera, então é isso que eu queria falar nessa aula. Desejo a todos vocês bons estudos e até a próxima.